Se alguém dissesse que o jogador de vôlei mais desejado da universidade, hétero convicto, popular e todo errado, ia me pedir um favor que mudaria minha vida, eu ia rir. Alto, mas aquele favor envolvia não só um armário literal, como também o metafórico. E eu nunca mais fui o mesmo depois disso. Se alguém me dissesse que o cara mais desejado da universidade, o heterossexual convicto que todos juravam inalcançável, ia bater na minha porta pedindo ajuda, eu teria rido, e alto, mas naquele dia ele apareceu, e eu abri. Meu nome é Lucas, tenho 24 anos e estudo jornalismo numa universidade no interior de Minas. Nunca fui o tipo de pessoa que chama a atenção no corredor. Eu circulava bem entre grupos diferentes, sabia escutar, sabia me esconder. Isso me salvou muitas vezes, principalmente quando ser gay era visto mais como provocação do que como existência. Gabriel, por outro lado, era tudo que eu evitava. Barulhento, seguro, bonito demais para não saber disso. Estrela do time de vôlei, sempre cercado, sempre rindo alto. O tipo de cara que vivia como se o mundo tivesse sido feito sob medida para ele. A gente nunca tinha trocado mais do que um "e aí" distraído até aquela terça. Eu estava saindo da aula quando ouvi alguém me chamando. Virei e ele estava lá, sozinho. Você é o Lucas, né, do jornalzinho da facul? Confirmei com a cabeça, cauteloso. Tô precisando de um help. O pessoal da Atlética vai fazer uma campanha solidária e falaram que você manja de vídeo, edição, essas paradas. Você toparia? Não sei o que me surpreendeu mais, ele ter me procurado ou o fato de parecer de verdade interessado. Pensei em recusar, eu já tinha mil coisas para entregar, noites mal dormidas e pouco ânimo. Mas ele sorriu daquele jeito como se já soubesse que eu ia aceitar. E contra todo bom senso, aceitei. Na semana seguinte, ele passou a me chamar no WhatsApp como se fôssemos velhos amigos. Me enviava rascunhos de ideias no meio da madrugada, vídeos mal filmados com legendas como "Isso presta?". Um dia apareceu na frente da minha sala com pão de queijo e disse: "Recompensa criativa". Tentei fingir que era só mais um projeto, mas não era. Gabriel invadiu minha rotina com a leveza de quem nunca teve que pedir permissão para ocupar espaço, e eu, que sempre mantive minhas distâncias muito bem medidas, comecei a perdê-las uma por uma. Nos encontrávamos quase todos os dias para revisar o material da campanha. No começo era só trabalho, depois virou papo, depois silêncio confortável. E então o incômodo que começou a crescer. Eu estava começando a esperar por ele. Certa tarde, enquanto editávamos o teaser da ação, ele comentou: "Você é diferente, no bom sentido, fico tranquilo perto de você". Respondi com um sorriso contido, mas por dentro meu estômago virou. Aquilo não era algo que um hétero diria sem pensar, mas ele disse, e continuou dizendo outras coisas cada vez mais fora do roteiro padrão. Num sábado, ele me arrastou para assistir o treino do time. Disse que precisava de fotos novas para o Instagram da Atlética. Fui e vi ele jogar. Vi também como ele me olhava depois de cada ponto, como se buscasse aprovação. "E aí, tô bem na foto?", perguntou no final do treino. "Parece até que treinou só pra câmera", respondi. Ele riu, se jogou no banco ao meu lado e ficou ali, suado, ofegante, feliz. Nesse mesmo dia, na volta para casa, ele perguntou: "Você já se apaixonou?". A pergunta veio do nada, demorei para responder. Mentir era mais fácil, mas ele estava me olhando de um jeito que pedia verdade. "Já", disse apenas. Ele assentiu devagar. "Eu acho que nunca, pelo menos não de verdade. Às vezes, sinto que não sei nem reconhecer o que é amor". O silêncio tomou conta do carro. Por alguns segundos tudo ficou em suspenso, mas ele não tentou disfarçar, nem mudar de assunto. Só ficou ali quieto como quem começa pela primeira vez a escutar a própria cabeça. Na segunda-feira seguinte, ele me chamou para almoçar no bandejão. Sentamos num canto, como sempre. Tudo parecia igual, mas não era, porque agora, quando ele encostava o joelho no meu sem querer, eu não afastava. E quando ele me chamava de Luquinha, eu já não achava só brincadeira. Na quarta, depois da aula, ele apareceu com sorvete. Sentamos no meio-fio em frente ao bloco. "Eu gosto de estar com você", disse, baixo, sério. Quis responder, mas engoli as palavras. Medo? Talvez. E então ele completou: "Mas é confuso porque eu não deveria". A frase caiu como pedra, porque eu sabia o que ele queria dizer, e ao mesmo tempo não queria ouvir. A tensão ficou no ar, como uma corda esticada demais. E ali naquela calçada, entre um derretimento de sorvete e outro, eu entendi, aquilo estava prestes a fugir do meu controle. Depois daquele "eu não deveria", algo mudou. Não de forma gritante, mas perceptível. Gabriel continuava aparecendo.
Continuava mandando memes, pedindo opinião sobre o feed da campanha, sugerindo encontros profissionais que acabavam em conversas longas sobre tudo, menos o que importava. Só que agora ele vinha e depois sumia, às vezes por horas, às vezes por dias, sem explicação. Na sexta, mandei uma mensagem perguntando se ainda íamos revisar os vídeos. Ele visualizou e não respondeu. Fiquei esperando, até que por volta das 22 horas, vi uma foto nos stories dele. Churrasco, barulho, gente demais. Uma menina sentada no colo dele. Fiquei parado, olhando aquilo como quem observa uma coisa quebrando em câmera lenta. Eu não tinha nenhum direito de sentir nada, mas sentia. Na segunda, ele apareceu como se nada tivesse acontecido. Sorriso no rosto, papo solto. E aí, Luquinha, pronto para a edição final? Fingi que sim, mas dentro de mim alguma coisa tinha recuado. Durante a tarde, enquanto organizávamos os últimos takes, ele perguntou se eu queria ir com ele entregar umas camisetas da campanha no final de semana. Disse que podíamos aproveitar para filmar os agradecimentos. Respondi que ia ver. Ele insistiu, mas não forcei. No sábado, ele mandou mensagem: "Tô passando aí em 10 minutos." Nem esperei. Peguei a mochila e desci. O caminho até o local foi tranquilo. Ele estava animado, contou sobre um novo patrocinador, falou de planos para o time. Eu escutava, mais distante. Quando chegamos, distribuímos as camisetas, filmamos depoimentos rápidos, tudo certinho. Na volta, o carro ficou em silêncio por alguns minutos, até que ele soltou: "Aquela menina no churrasco. Não é nada sério, tá?" Não respondi. Ele continuou: "A gente já ficou antes, ela sempre volta. Mas, sei lá, não faz mais sentido." Virei o rosto tentando esconder a confusão. "Você precisa entender que tudo isso é novo para mim." Disse: "Eu nunca pensei em gostar de um cara. Nunca imaginei." Respirei fundo. Eu sabia que ele estava sendo sincero, mas também sabia que a sinceridade às vezes machuca mais do que o silêncio. "E agora?" Perguntei. Ele olhou para frente, mãos firmes no volante. "Agora." Eu tô tentando entender o que isso é, mas eu tenho medo de te machucar nesse processo. Era a primeira vez que ele admitia com todas as letras. O medo, a dúvida, a hesitação. No domingo ele sumiu de novo. Segunda também. Na terça me mandou um áudio às 3 da manhã. "Desculpa ter sumido, tô confuso, tô tentando organizar tudo aqui dentro. Você merece mais do que alguém quebrado." Eu não respondi na hora. E nem no dia seguinte, porque eu também precisava entender se estava disposto a continuar sendo o ponto de equilíbrio de alguém que ainda não sabia se queria se manter de pé. Na quarta-feira, ele me esperava na saída da aula, sentado no banco, cabeça baixa. "Podemos conversar?" Sentei ao lado dele. "Não quero te afastar, Luquinha, mas estou te puxando para um lugar que nem eu sei onde é." Engoli seco, o peito apertado. "Você não precisa prometer nada, Gabriel, mas também não joga isso em mim e foge." Ele me olhou pela primeira vez naquele dia. "Eu gosto de você, isso eu sei, mas eu não sei o que fazer com isso." Então, sente, fica, não corre. Naquele momento percebi que não era só sobre ele se entender. Era sobre mim decidir se queria estar ao lado de alguém em processo de se encontrar. Na sexta fui ao campus sozinho. A campanha solidária tinha sido um sucesso e mesmo sem termos conversado direito desde aquela noite no carro, eu ainda me sentia responsável por fechar tudo. Estava focado em revisar os vídeos finais quando vi Gabriel na lanchonete. Ele estava com dois colegas da fisioterapia, rindo alto, solto. Um deles, o tal Rodrigo, me lançou um olhar carregado demais para ser neutro, e então soltou: "E aí, Gabi, tá sabendo que agora o Lucas que tá sacando na tua quadra, né?" A mesa riu. Não todo mundo, só os inseguros, só os que se acham machos demais para pensar. Senti o rosto esquentar, meu corpo paralisou. Pensei em sair, fingir que não era comigo, como fiz tantas vezes antes, mas então ouvi a cadeira arrastando. Gabriel se levantou. "Engraçado, Rodrigo, achei que você fosse criativo, mas tá aí repetindo piada de 2005. Rodrigo tentou manter a pose. "Relaxa, mano, é brincadeira." Brincadeira? Estranho. Ninguém riu. Silêncio. "Sabe qual é a real?" Continuou Gabriel firme, mas sem gritar. "Eu tô cansado de fingir, cansado de rir quando não acho graça, cansado de agir como se gostar de alguém fosse motivo de piada." Rodrigo desviou o olhar. Um dos outros abaixou a cabeça. Gabriel respirou fundo, se virou e veio na minha direção. Parou na minha frente, olhou bem nos meus olhos e disse: "Vamos embora. Esse lugar tá pequeno demais hoje." Saímos juntos, sem olhar para trás. Na calçada, fiquei parado por um segundo. Ele me encarou e então, sem aviso, segurou minha mão. Firme, natural, como quem diz: "Eu tô aqui." O campo seguiu seu ritmo, mas naquele momento o tempo parecia outro. Era só a gente, finalmente sem medo, e mesmo com todos os olhares, o mundo ficou um pouco mais silencioso.
Por que você fez isso? Te perguntei, ainda tentando entender. Porque cansei de correr, de me esconder de mim, de você. Ficamos ali, lado a lado, mãos entrelaçadas, ouvindo a cidade lá fora, mas pela primeira vez em paz dentro da nossa própria bolha. Mais tarde, sentados na grama, perto do bloco de jornalismo, ele disse: Sabe o que mais me assusta? Não é o que vão pensar, é o que eu vou perder se continuar fingindo que não sinto. E o que você sente? Perguntei. Ele demorou, mas respondeu: Que, com você, eu sou alguém que eu gosto de ser. A segunda-feira depois daquele dia foi estranha. Não ruim, só diferente. Gabriel passou na minha sala com um sorriso contido. Deixou um chocolate na mesa, como fazia antes, mas ficou pouco. Disse que precisava resolver umas coisas. Eu percebi o recuo, mesmo que ele não dissesse nada. Durante a semana nos vimos menos, não por falta de tempo, por silêncio. Um silêncio novo que vinha cheio de peso. Ele respondia mensagens com atraso, evitava contato no campus. Ainda era ele, mas com uma sombra por trás. Na quarta fui eu quem puxou. Tá tudo bem? Ele hesitou. Tá. Só complicado. Tem gente do time que tá esquisita. Um deles me tirou do grupo de treino. Disseram que era erro, depois voltaram. Mas o clima tá estranho. E você? Como você tá? Ele deu de ombros. Ah, tem horas que tô ótimo e outras parece que tô caindo num lugar que não sei sair. Aquilo me atingiu em cheio. Eu sabia como era, só que ele estava vivendo isso agora, pela primeira vez, e do jeito mais visível possível. Você se arrepende? A pergunta saiu antes que eu conseguisse segurar. Ele me olhou por longos segundos. Não, mas tô com medo de não aguentar. Naquela noite ele veio para minha casa. Sentamos lado a lado no sofá, a televisão ligada em qualquer coisa. Quase não falamos. Só dividimos o espaço, o cansaço e o silêncio. Antes de ir embora, ele disse: Eu tô tentando ser forte, mas tem hora que parece que todo mundo me observa, esperando que eu volte atrás. Você não precisa provar nada para ninguém, só ser honesto com você mesmo. Ele assentiu, mas o olhar ainda carregava dúvidas. No sábado fomos juntos a um evento da Atlética. Foi ideia dele. Disse que queria enfrentar o incômodo, não se esconder. Chegamos de mãos dadas. Alguns olhares desviaram, outros encararam demais. E houve também quem sorriu com leveza. Felipe, o capitão do time, se aproximou. Eu já esperava qualquer coisa, mas ele disse: Se for para jogar com quem tem coragem, prefiro o Gabriel de hoje do que o que fingia não sentir nada. Gabriel não respondeu, só apertou minha mão, forte, como quem segura o que tem medo de perder. Na volta, dentro do carro, ele soltou: Eu achei que fosse me arrepender, que ia querer voltar atrás, mas hoje, pela primeira vez em dias, eu me senti inteiro. Sorri. Você tá mudando? Não sei, talvez só agora eu esteja começando a ser quem sempre fui, mas com menos medo. E com mais verdade. Ele virou para mim. Com você, tudo fica mais simples, mesmo quando tá difícil. Naquela noite, dormimos abraçados, sem promessas, sem grandes declarações, mas com a certeza de que, mesmo cansando, amar vale a pena. O semestre terminou sem grandes fogos, sem grandes festas, só aquele alívio de quem atravessou algo difícil e saiu diferente do outro lado. Eu finalizei meu TCC sobre narrativas espontâneas na comunicação digital. Gabriel apresentou o projeto prático da clínica de reabilitação com o time da fisioterapia. Passamos. Ambos, a gente não oficializou nada, nem namoro, nem status, mas ninguém mais perguntava o que éramos, porque no fundo já sabiam, ou não precisavam saber. Continuamos como sempre, dividindo café, rindo das mesmas besteiras, discutindo quem lavaria a louça, mas agora com algo novo entre nós, uma calma que antes não existia, um tipo de paz que não exige explicação. Teve dias em que ele ainda se retraía quando algum comentário atravessado surgia num corredor ou quando alguém do time o cumprimentava mais frio, mas ele já não fugia disso, só respirava e seguia. Às vezes, eu ainda sinto que estou aprendendo a caminhar com outras pernas, disse ele certa vez depois de um treino. E tá tudo bem, aprender não é fraqueza, é coragem. No último evento da Atlética, Gabriel fez um discurso rápido, coisa protocolar, mas no final olhou para mim no meio da plateia e disse: Esse semestre foi o mais desafiador da minha vida, mas também o mais verdadeiro, e parte disso eu devo a quem me mostrou que viver sem medo vale mais do que qualquer aparência. Algumas pessoas aplaudiram, outras fingiram que não ouviram, mas naquele instante eu soube. Ele não era mais o mesmo cara que me pediu ajuda para editar um vídeo, e eu também não era mais o mesmo que achava que era mais seguro ser invisível. Num domingo qualquer, deitados na grama do campus, ele falou: Quando eu era mais novo, achava que amar era acertar.
dizer as palavras certas, fazer tudo certo, mas agora eu vejo que amar é continuar, mesmo errando, é escolher ficar, mesmo quando dá medo. Ficamos em silêncio por um tempo, o vento leve, os sons da cidade ao fundo. E eu escolho ficar, com você, completou. Mesmo sem saber o que vem depois? Principalmente por isso, na formatura tiramos fotos juntos. Ninguém comentou. E se comentaram, não importava mais. Porque pela primeira vez eu me sentia inteiro. Não por causa dele, mas por tudo que conseguimos juntos. Gabriel não virou um símbolo. Nem precisava. Ele virou alguém que teve coragem de se permitir, de cair, hesitar, mas levantar e continuar. E eu fui a sorte de estar ao lado dele nesse processo. Hoje, não temos certezas absolutas, não sabemos o que seremos daqui a 5 anos, mas temos algo que vale mais, temos verdade, temos escolha. E, por enquanto, isso basta. Depois da formatura, tudo mudou devagar. Sem estardalhaço, mas mudou. Gabriel conseguiu estágio em uma clínica de reabilitação em Belo Horizonte. Eu fui chamado para trabalhar numa pequena agência de comunicação local. Agora, não éramos mais dois estudantes vivendo numa bolha confortável. Agora o mundo parecia maior e mais exigente. Nos primeiros dias a rotina engoliu a gente. As mensagens ficaram mais curtas, os encontros mais espaçados. Não era afastamento, era só vida acontecendo. Mas numa terça qualquer, depois de um plantão puxado, ele apareceu na porta do meu trabalho com um café na mão. Achei que você precisava disso. E eu também. Sentamos numa praça próxima, conversamos pouco. Ele me contou que o ambiente na clínica era bom, mas alguns colegas evitavam contato direto, que uma paciente perguntou se ele era o do vídeo que rodou no grupo do vôlei. Eu não neguei, mas também não expliquei, só sorri e mudei de assunto. Contou. Isso te incomoda? Menos do que antes, mas ainda mexe. Às vezes acho que nunca vou parar de ter medo. Ele disse, ficamos um tempo em silêncio. O importante é não deixar o medo decidir por você. Respondi. Na semana seguinte, ele me chamou para jantar. Não foi nada especial. Um lugar simples, sem reservas, sem expectativa. Mas no meio da refeição, ele segurou minha mão sobre a mesa, do jeito que fazia quando queria me lembrar que ainda estávamos juntos, mesmo quando tudo parecia correr demais. Eu pensei que quando saíssemos da faculdade, tudo ficaria mais fácil, ele disse, mas não é bem assim. A vida real cobra mais, mas também dá mais espaço para a gente escolher o que quer viver. E eu quero viver isso, mesmo com tudo. Nessa mesma noite, ele dormiu na minha casa. Acordamos tarde no domingo, fizemos nada, só ficamos. Rindo, reclamando da semana, tentando resolver a vida com planos que talvez não dessem certo, mas que soavam possíveis quando estávamos lado a lado. Na segunda, recebi uma ligação de um ex-professor oferecendo um projeto temporário em outra cidade. 3 meses, boa grana, boa experiência, mas longe. Falei com Gabriel naquela noite. Ele ouviu tudo em silêncio. Você deveria ir, disse. Vai ser bom para você. E para nós? Ele suspirou. A gente vai descobrir. Mas você não pode se podar por mim. Eu gosto de você livre. Não preso por medo de perder. 2 semanas depois, viajei. E a gente sobreviveu, com ligações longas, chamadas de vídeo na madrugada, mensagens inesperadas. Ele me contou dos pacientes, eu contei dos roteiros. Brigamos uma vez, choramos outra, mas voltamos sempre. Quando voltei, ele me esperava na rodoviária. Achei que você ia mudar de ideia e ficar lá, brincou. Pensei, mas meu lugar ainda é aqui, com você. Ele não respondeu, só me abraçou. A gente não é um conto perfeito, a gente é real. Com dúvidas, com dias difíceis, com incertezas, mas com vontade, com afeto, com presença. E se tem uma coisa que aprendi nesse tempo todo, é que o amor não precisa ser barulhento para ser inteiro. Passaram-se 2 meses desde que voltei. A cidade seguia a mesma, mas nós dois, não exatamente. Algo tinha mudado, não no amor, ele ainda estava ali, mas na forma como a gente lidava com ele. Gabriel estava mais centrado, falava menos, escutava mais, não corria para se explicar, nem sentia necessidade de reafirmar quem era ou o que sentia. Estava confortável em ser ele, e isso por si só era bonito de ver, mas entre nós dois também surgiram novas perguntas, pequenas, inevitáveis. Como dividir sonhos que não coincidem? Como manter um vínculo quando a vida começa a puxar em direções diferentes? Numa noite qualquer, depois de um jantar em casa, ele olhou para mim e disse: Às vezes eu me pergunto se o que a gente tem é forte o bastante para durar o tempo todo. Demorei para responder, não porque duvidei, mas porque entendi ali que ele não falava de insegurança, falava de realidade, de como o amor exige mais do que vontade, exige manutenção. Eu também me pergunto, respondi.
mas sempre chego na mesma resposta: eu quero tentar. Mesmo que seja difícil, mesmo que doa. Ele sorriu pequeno, sincero. Às vezes eu ainda me sinto aquele cara perdido do começo, só que agora com você do lado. E eu continuo sendo o cara que acreditou que você podia ser mais do que isso. A conversa ficou ali pairando entre nós, mas depois daquela noite as coisas ficaram mais leves. Começamos a fazer planos reais, coisas pequenas, morar juntos no próximo semestre, revezar quem cozinha, cuidar das contas, nada romântico, mas tudo muito nosso. Um sábado, fomos visitar a avó dele, primeira vez que ele me levou. Ela me chamou de menino da coragem e fez questão de dizer que o mundo precisa de mais gente que ama com o peito aberto. Voltamos em silêncio até ele dizer: acho que nunca me senti tão em paz. Na semana seguinte começamos a procurar apartamento. Nada luxuoso, só um canto que fosse nosso. Discutimos sobre bairro, valor, distância do trabalho. Mas entre cada planilha e ligação havia algo mais importante: o compromisso de tentar. Num dos dias de visita, enquanto esperávamos o corretor chegar, Gabriel virou para mim. Eu achava que amar era se sentir vivo, mas hoje eu entendo que amar também é saber onde descansar. E você descansa aqui? Com você eu me permito respirar. A gente não sabe como vai ser daqui para frente, não tem garantia, nem precisa, mas se tem uma coisa que essa história me ensinou, é que o amor que vale a pena não é o que começa perfeito, é o que tem coragem de continuar mesmo quando tudo ao redor parece querer parar. E a gente continua, um dia de cada vez, um cuidado por vez. 3 meses depois da mudança, a rotina se instalou. Acordar cedo, dividir o banheiro, discutir sobre compras do mês, comemorar o fim de cada sexta com delivery e maratona de alguma série ruim. No começo foi leve, divertido até. Era o novo, o inédito, mas com o tempo vieram os atritos naturais de dois mundos se encaixando. Gabriel deixava a roupa pela casa. Eu me irritava com pequenas distrações. Às vezes o silêncio era incômodo, outras vezes necessário. Numa quarta-feira à noite, após um dia cheio, ele entrou no quarto e disse: tem dias que eu sinto que a gente tá virando dois colegas de apartamento. Fiquei quieto por um segundo, não porque discordava, mas porque aquela frase também tinha me atravessado nos últimos dias. E o que você acha que a gente faz com isso? Perguntei. Ele suspirou. Reaprende a olhar, a escutar, a lembrar que não é porque estamos juntos que tudo vai se resolver sozinho. Tocou fundo, porque era isso mesmo, a gente se amava, mas o amor não fazia o serviço todo, era preciso manutenção. Reparo, cuidado ativo. No fim de semana seguinte fomos passar o dia fora, longe da casa, longe da rotina. Caminhamos por horas, sem pressa, sem roteiro, e em determinado momento ele parou, segurou minha mão e disse: você ainda me vê? Tipo, de verdade? Todos os dias, respondi, mas às vezes eu esqueço de mostrar. Na volta para casa, deixamos o celular de lado, cozinhamos juntos, rimos de coisas bobas, dormimos mais abraçados do que nos dias anteriores. A vida real com alguém não é feita de grandes momentos, é construída nos detalhes que ninguém posta, nos silêncios que se respeitam, nos conflitos que não viram drama, mas conversa. Numa manhã qualquer, ele saiu apressado e voltou segundos depois. Quase esqueci de te dar bom dia, um beijo rápido, um sorriso pequeno, e saiu de novo. Naquele dia, percebi, a gente não vivia mais o início bonito, a gente vivia o meio verdadeiro. E isso para mim era ainda mais valioso, porque amar alguém não é só resistir ao mundo lá fora. É resistir ao tédio, à distração, ao automático. É continuar escolhendo a mesma pessoa. Em 15 minutos ele já estava na estrada. Eu quis ir junto, ele recusou. Disse que precisava de espaço, que resolveria as coisas e depois a gente conversaria. Foram 4 dias de silêncio, 4 dias em que voltei a viver como se ele não fizesse parte da minha rotina. 4 dias em que descobri o quanto tudo em mim agora dependia da existência dele. Na madrugada do quinto dia, ele me mandou uma mensagem curta. Voltei, mas preciso de um tempo. De mim. Foi como engolir pedras. Não porque ele me deixava, ele não disse isso, mas porque ele não estava mais ali. E o pior era entender, porque às vezes o outro precisa sumir para respirar. Passei os dias seguintes no automático. Não fui atrás, não pressionei, só esperei. Como quem assiste um prédio que ajudou a construir balançar com o vento e não sabe se ele vai cair ou resistir. Na segunda seguinte, ele apareceu na porta de casa. Não avisou. Posso entrar? Sempre pôde. Sentou no sofá. Ficou um tempo em silêncio. Depois disse: eu vi meu pai pela primeira vez vulnerável. Um cara que sempre foi duro, que nunca me perguntou se eu estava bem, e ali, frágil, ele segurou minha mão e disse: desculpa por nunca ter te ouvido. Engoli seco. E eu percebi que carrego tanta coisa não dita que às vezes nem eu sei o que estou sentindo. Aí, quando a vida me balança, eu corro.
e acabo correndo de quem menos merece. Eu entendo, mas entender não impede de doer. Ele assentiu. Eu pensei muito nesses dias e cheguei numa conclusão simples: eu não quero viver sem você, mas também não posso fingir que tô pronto para tudo o tempo todo. E eu não quero alguém pronto, quero alguém que fique, que fale, que não suma no meio da crise. Eu tô tentando ser esse alguém, mas às vezes ainda falho. Então me deixa falhar com você também, sem medo, sem castigo. Ele respirou fundo. Se eu for ficar, quero que seja para somar, não para arrastar você para o meu caos. Então fica, mas inteiro, mesmo com as partes que ainda estão quebradas. Ele me olhou como se nunca tivesse me visto antes. E então sorriu, não aquele sorriso de começo, mas o sorriso de quem decidiu continuar. Naquela noite dormimos juntos, em silêncio, mas sem medo. Pela manhã ele preparou café. Pela primeira vez em semanas parecia leve, não porque tudo tinha se resolvido, mas porque agora ele sabia onde voltar, e eu também. A vida com ele nunca foi sobre perfeição, foi sobre presença, sobre tentativa. E se tem uma coisa que eu aprendi com Gabriel é que o amor não é o fim da jornada, é o começo de muitas outras. Nem sempre a gente vai saber o que fazer, mas se a escolha for feita com verdade, todo recomeço vale a pena.